relação pai-filha desempenha uma grande influência no desenvolvimento da menina. Atenção aí, quem tem filha menina, quem tem neta menina, sobrinha, afilhada. Então, isso se aplica às meninas que estão sob a sua assistência, sob a sua supervisão. Então, gente, se a gente fosse resumir assim, de uma forma bem grosseira, digamos assim, seria assim: a mãe tem a função de mostrar à criança, ao bebê, um mundo interno, um mundo emocional, o mundo dos sentimentos, o mundo das emoções, o mundo dos pensamentos, o mundo das atitudes, dos comportamentos. Então, a mãe chama o bebê para olhar para dentro. Agora, o pai, ele tem a função de mostrar o mundo para o bebê, para a criança. Ele vai mostrar como que a vida funciona, ele vai mostrar como que se resolve problemas, ele tem um vocabulário diferente do vocabulário da mãe, ele tem reações diferentes das reações da esposa, a esposa tem medos e inseguranças que o homem às vezes não tem, e o homem às vezes tem medos e inseguranças que às vezes a mulher não tem. Então, assim, são dois papéis totalmente diferentes, que se complementam, porque se o bebê tiver só o lado da mãe, se a criança ficar só com essa influência da mãe, a criança vai crescer só com esse lado emocional desenvolvido, com o lado sentimental, com o lado dos pensamentos, das emoções, e vai faltar, então, o lado prático, o lado objetivo da vida, de lidar com os desafios. E vice-versa, se essa criança for retirada da mãe, ficar só sob a influência do pai, ela vai ficar uma criança, vai crescer uma adulta muito racional, muito prática, muito fortuna de resolver tudo, mas não vai ter contato com os seus sentimentos, com as suas emoções, porque não vai desenvolver com a mãe esse lado emocional, esse lado mais interno, né, de voltar mais para dentro. Essa data não é uma data feliz para todas as pessoas. Às vezes é uma data de lembranças, de saudade, de melancolia, né? Então, cada um vive o seu Dia dos Pais de acordo com a sua realidade, né? Eu também não tenho pai, e eu prefiro viver esse dia como um dia de gratidão, um dia de reconhecimento, que mesmo com todos os defeitos que o meu pai tinha, ele me deu o mais importante que eu tenho, que é a vida. Ele disse sim para mim, ele permitiu que eu viesse à vida, né, juntamente com a minha mãe. Então eu crio nesse dia uma perspectiva assim, de gratidão, e de honra e de reconhecimento. Então vamos continuar aí. Acabei de falar os benefícios da relação do pai com a filha. Agora eu vou falar a influência do pai nas futuras relações, nos futuros relacionamentos da menina. Então, além do pai equilibrar o universo feminino dessa garota, o pai é o primeiro contato, é o primeiro, né? Acho que é o primeiro contato dessa garota com o sexo oposto. Então, isso é uma referência para ela. O pai é o primeiro homem da vida dessa garota, o primeiro homem que aparece diante dela, né? Ou o pai, ou o padrasto, como eu já disse. Então, a maneira como o pai se relaciona com a sua filha, a maneira como o pai se relaciona com a esposa, a maneira como o pai se relaciona com a mãe dele, a maneira como esse pai se relaciona com outras mulheres que vivem ao redor, né? Cunhadas, irmãs, sobrinhas, vai servir de modelo e de exemplo para essa menina. Essa menina vai estar observando como é que esse pai trata as outras mulheres. Então, a melhor forma de um pai ensinar a uma filha sobre o que ela deve esperar e aceitar de um homem, de um parceiro amoroso, é ele agir com ela, com a esposa, com a mãe dele e com as outras mulheres. É ele agir com essas mulheres da forma como ele gostaria que a sua filha fosse tratada. Então, se você quer que a sua filha, você papai, quer que a sua filha seja bem tratada no futuro pelo marido dela, pelo namorado, pelo noivo, pelo esposo, você hoje, enquanto ela está pequena, depois adolescente, jovem, deve tratá-la também muito bem, da mesma maneira que você gostaria de vê-la sendo tratada por um outro homem.
Então, o pai, ele pode mostrar à filha que ela não precisa aceitar migalhas. O pai deve mostrar à filha que ela não precisa aceitar ser maltratada, aceitar relacionamentos tóxicos, aceitar relacionamentos abusivos, tá? Porque ele mostra, através do comportamento dele, ele mostra um padrão, uma referência, que ela vai tomar isso como exemplo para, quando ela for fazer a escolha de um futuro, de um parceiro, de um marido, ela fazer uma escolha ajustada, uma escolha equilibrada, uma escolha de alguém que trate ela tão bem como o pai trata, né? Então, se esse pai não trata bem a filha, não trata bem a esposa, não trata bem a mãe, nem as cunhadas, nem as irmãs, nem as sobrinhas, isso também vai criar um padrão negativo na vida da filha, e essa filha vai entender que ela não merece ser bem tratada, que as mulheres devem ser bem tratadas dessa maneira que o pai trata as mulheres. Vocês estão entendendo? Um pai tem essa responsabilidade. Ele tanto pode construir um padrão positivo para essa menina seguir no futuro, ao escolher um parceiro, como ele pode instituir um padrão negativo que vai levar essa menina depois a cair em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, às vezes violência doméstica, etc. Tá? Mas o pai antenado, o pai sintonizado, o pai bem consciente, acredito que vai escolher criar um padrão positivo para essa filha. Tá? Então, o pai pode influenciar a relação com a filha através dos seus gestos, através das suas atitudes, através das suas palavras, e isso tudo vai servir de exemplo, de referência para a sua filha. Então, esse pai, a presença desse pai pode estimular nessa menina o autoconhecimento, a autoestima, a assertividade, a autonomia, e isso é fundamental para a menina desenvolver a sua independência, para a menina saber colocar limites para os outros no futuro, limites para as amizades, limites para os namoros, para os maridos, e que ela possa dosar as suas experiências amorosas, principalmente, de uma forma positiva, de uma forma equilibrada e de uma forma ajustada. A ausência, agora deixa eu falar um pouquinho sobre a ausência paterna, né? Eu estava falando de benefícios, falei das premissas do relacionamento pai e filha, depois falei dos benefícios de um pai presente, de um pai atuante, falei aqui da influência do pai para as futuras relações amorosas da filha. Agora eu vou falar um pouco sobre a ausência paterna. A ausência paterna pode gerar prejuízos psicológicos enormes para a menina e podem deixar marcas profundas que duram a vida toda, duram até na idade adulta, tá? Pais ausentes, pais omissos, eu não estou falando só de pai que foi embora, que separou, que divorciou, não. Às vezes o pai está dentro de casa, mas mesmo assim é um pai ausente, é um pai omisso, é um pai indiferente, um pai silencioso. Então, quando eu falo pai ausente, não é só ausência geográfica, é ausência emocional também, tá? Então, os pais ausentes, eles podem gerar baixa autoestima nas meninas, ansiedade, insegurança. Essa menina vai estar mais propensa a se envolver em atos de delinquência juvenil ou até infantil. Essa menina vai estar mais propensa a desenvolver uso e abuso de drogas, álcool, etc. Essa menina vai estar mais propensa à depressão. Essa menina vai estar mais propensa até ao suicídio. Isso tudo pode estar relacionado à ausência do pai. Não estou dizendo que todo caso de depressão, de suicídio, de uso de drogas é exclusivamente por conta da ausência do pai. Estou dizendo que a ausência do pai pode estar relacionada com esses eventos, tá? E também ela pode desenvolver transtornos alimentares com mais facilidade, tipo obesidade, anorexia, bulimia, tá? Porque fica um vazio na vida dessa menina que ela vai querer preencher de alguma forma, um vazio de pai, um vazio da figura masculina, um vazio dessa referência. Então ela vai buscar preencher isso de uma outra forma e nem sempre é uma forma saudável e boa para ela, tá?
Então, como fortalecer a relação pai e filha? O que um pai pode fazer para fortalecer esse relacionamento? Primeiro, dedicar tempo de qualidade com a filha. Estou falando tempo de qualidade porque não é a quantidade de tempo que o pai passa com a filha que vai falar mais alto. É a qualidade desse tempo. Então não adianta o pai estar junto com a filha brincando, e o pai ali preso no celular, na internet, fazendo outra coisa. O pai tem que estar 100% imerso no mundo da filha. Tem que estar presente naquilo que a filha está fazendo, está falando. Ela quer ser escutada, ela quer companhia, ela quer um parceiro para brincar, para interagir. Então o pai precisa dedicar tempo de qualidade. Segunda forma de fortalecer a relação pai-filha é a comunicação aberta. É aquilo que eu disse, criar aquela ponte de confiança onde você comunica valores, comunica princípios, comunica regras, disciplinas, normas da casa, da família, e também essa menina tem liberdade, tem confiança de se abrir com você, de contar os erros que ela cometeu, as coisas atrapalhadas, às vezes, que ela fez, travessuras, e ela sabe que vai ser acolhida, ela tem a confiança de que vai ser acolhida, vai ser ouvida e não vai ser julgada, condenada e sentenciada, né? Terceira forma de fortalecer a relação pai-filha é dar apoio e incentivo às atividades da filha, não menosprezar, não diminuir, não minimizar as ações da filha, qualquer coisa que ela faça, né? Uma roupa bonita que ela vista, um desenho, uma dança, uma apresentação na escola, o pai deve dar apoio e incentivar a menina no esporte, em todas as suas ações. Quarta forma é ser um exemplo positivo. Como eu disse, o pai tem escolhas. Ele pode escolher ser um exemplo positivo ou ser um exemplo negativo, né? E o exemplo negativo não fortalece o relacionamento, só enfraquece. E a última forma de fortalecer a relação pai-filha é uma participação ativa na vida e na rotina da filha. Olha, vocês não sabem como que as meninas ficam entusiasmadas e ficam felizes quando elas encontram, o pai leva elas no cinema, quando o pai leva elas no parque para passear, leva para tomar sorvete, ou quando ele comparece numa reunião da escola, ou quando ele comparece numa apresentação que aquela menina vai fazer na escola, ou na igreja, ou no clube, ou na dança, ou seja onde for. Então, o pai tem que estar ativo na vida e na rotina dessa menina, né? No dia a dia. Sentar e conversar com ela. Como é que foi hoje lá na escola? O que você fez na escola hoje? Você foi na natação? Você foi no balé? Você dançou? Me mostra uma coisa nova que você fez hoje. Então, o pai tem que ser uma pessoa ativa e acompanhar a rotina da sua filha. Ele não pode ser o último a saber das coisas, né? Tem que saber qual é a rotina da filha. O que ela faz durante o dia, o que ela faz durante a semana, o que ela faz na escola. Isso é que é ser um pai ativo e fortalecer o relacionamento pai e filha. Um comentário aqui. A ausência paterna pode fazer com que, no futuro, a menina busque em relações afetivas o amor que não recebeu do pai? Sim, com certeza. Ela vai ficar nessa busca desenfreada, eterna, de um amor que ela não recebeu do pai na época certa, né? Não recebeu afeto, não recebeu companhia, não recebeu presença, não recebeu colo, não recebeu escuta, não recebeu incentivo. Então ela vai ficar procurando isso num rapaz. E é um comportamento assim até bem infantil, entende? É um comportamento infantilizado. A mulher só vai ajustar isso quando ela fizer uma terapia e ressignificar esse passado que ela teve com o pai. Porque tem jeito de ressignificar, de dar uma outra perspectiva para essa ausência do pai. Tá? Esse pai ausente, ele vai causar danos para a filha, mas tem jeito de consertar isso, digamos assim. Se consertar, não sei se a palavra se aplica aqui. Tem jeito de ajustar isso para que essa ausência do pai não seja um impedimento na vida adulta, não seja um fator de carência, não seja um fator de ela ficar procurando um pai na vida, na pessoa de um namorado, né? Ela tem que procurar um outro homem, um parceiro, e não ficar procurando o pai, ok? Então, resumindo, o que nós podemos extrair disso tudo? O que nós podemos extrair disso tudo que eu falei hoje?
A relação pai e filha é um dos pilares do desenvolvimento saudável da menina. O resumão que eu estou falando aqui. Então, essa relação do pai com a filha é um dos pilares do desenvolvimento saudável da menina. Tanto o desenvolvimento psíquico como o desenvolvimento físico também. E a relação pai-filho influencia a autoestima, influencia a autoconfiança, influencia como a menina vai no futuro se relacionar com parceiros amorosos, influencia a capacidade dessa menina de enfrentar o mundo, de enfrentar os desafios da vida, tá? Resolver problemas e avançar. E essa presença significativa do pai que traz efeitos positivos para o futuro dessa grande mulher que essa menina, essa garota irá se tornar, né? Essa presença positiva do pai é uma vacina para que essa garota cresça saudável, forte, autoconfiante, com autoestima e se torne uma grande mulher no futuro. Então, o pai tem que escolher a sua melhor versão para acompanhar a sua filha, incentivando, torcendo e aplaudindo cada passo que essa menina dá, né? Ouvindo, apoiando, incentivando, para que ela tenha de seu pai, então, o melhor que ele pode dar, né? E para isso ele tem que ser um pai também bem resolvido, né? Se ele não é um pai bem resolvido, se ele é um homem cheio também de problemas intrapsíquicos que não foram solucionados, não foram feridas emocionais que não foram ressignificadas, sinto muito, mas ele vai acabar passando essas mesmas feridas para a filha. Ele vai passar para essa filha pesos e culpas e responsabilidades que não são delas. Então, os pais precisam cuidar da sua saúde emocional também, para que eles não passem isso para as filhas e nem para filho nenhum, né? Então, por isso que eu estou falando, o pai tem que escolher a sua melhor versão para acompanhar os filhos e ser realmente uma influência positiva. Então, uma relação forte e positiva entre pai e filha é um investimento no futuro dessa menina. Não é gasto, não é perda de tempo, não é tempo que escoou, que foi embora, mas vai promover um bem-estar emocional e vai promover realização pessoal para ambas as partes. Realização pessoal para o pai e realização pessoal para a filha também, tá? Outro comentário aqui. Meus filhos, agora pais de meninas, estão repetindo o que aprenderam com o pai. Ótimo, é porque o seu marido foi um exemplo positivo. Ele conseguiu passar isso para os filhos homens, né? Então, eles viram no exemplo do pai uma referência positiva para agora reproduzir com as esposas deles, e isso é muito legal. É muito bom de ver isso. Eu acho que para você que é mãe, e para o seu marido, que é o pai dos rapazes, deve ser assim, um orgulho, uma satisfação perceber isso, né? E falar assim, poxa, dever cumprido, né? Realizei a minha tarefa como pai, como uma boa influência para os meus filhos.